inclusive, ela também vai trazer uma grande contribuição na nossa aula. A gente esteve preparando esse momento aqui com muito carinho. Inclusive, ela já deu o ok dela, o joinha, que aula legal, né? Os slides, muita informação sobre a mulher piauiense. Nós vamos discorrer isso agora. Respira fundo, solta o ar e vamos orar, porque na Casa Rosa a gente sempre começa ativando o reino espiritual, agradecendo a Deus e pedindo sabedoria a ele. Paizinho querido, te damos graça por esse momento, por esse encontro. Obrigada pelas mulheres que estão aqui, as que vão entrar, as que vão assistir em outro momento. Tu és Deus de perto, Deus de longe. E eu creio, meu Deus, que teu doce Espírito já está alcançando com graça e favor, com a tua mão poderosa, cada coração, cada mente brilhante. Obrigada, Pai, porque eu sei que tu és Deus de já, Deus de milagres, Deus de extraordinários. E ainda, meu Deus, que as causas e as situações sejam que praticamente impossíveis na nossa sociedade. Mas nós, como Reis de Casa Rosa, essa mão de apoio, essa mão que acolhe, vem, Pai, nos abençoa com a tua graça, em nome de Jesus. Porque Reis de Casa Rosa não tem marcha ré. É até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Eita, Deus bom. Queridas, e você já vê aí no primeiro slide essa mulher piauiense, né? Feridas reais, mulheres reais. E essa mulher piauiense, ela carrega força, coragem, resiliência, resistência. E nós não vamos hoje falar desta mulher perfeita, dessa mulher incrível, né? Desbravadora, que é essa mulher piauiense. Com muito orgulho, eu tenho essa minha cidadania brasileira, piauiense, na minha cidade Teresina. Qual é essa cidade? É Picos, é Floriana, é Parnaíba, sabe? Nós precisamos aprender a abraçar essa nossa identidade. Você nasceu na mãe certa, na família certa, na hora certa, no dia certo, na cidade certa, do jeito certo, está tudo certo. Você é um projeto divinamente conferido. E eu tenho convicção no meu coração que para um tempo como este, piauiense, nós vamos estar aqui levantando bandeiras para falar de mulheres reais, mulheres que continuam mesmo cansadas, mesmo feridas, mesmo tentando descobrir como manter tudo de pé. Essa é a piauiense, né? Talvez algumas de vocês chegaram aqui hoje exaustas, né? Ou também com grandes expectativas, animadas, mas algumas aqui já têm compartilhado comigo, têm vivido dias difíceis, mas estão de pé posicionadas para ajudar e dar as mãos. Que lindo! Isso tem muito a ver com a nossa identidade, sabe? Mas existe algo poderoso acontecendo aqui hoje, porque quando nós começamos a caminhar junto, isso a gente percebe que não é mais sobre o peso somente daquelas lutas diárias que a mulher piauiense tem. Tá? Mas essa noite é para falar de uma esperança e a gente tem uma rede de organização para poder levar essa bandeira de fé, de força, tá bom? E para falar sobre quem é essa mulher piauiense, eu convidei uma piauiense profissional que eu amo demais e vocês já vão começar a se conectar com ela. Vem para cá, minha amiga, psicóloga, coordenadora do social, doutora Alzira Carvalho, nos apresente quem é essa mulher piauiense no slide 2. Meus amores, é com muita honra, né, como a Diana falou, né, que ela é teresinense, ela é piauiense, eu também sou, tenho 38 anos, sou nascida, criada aqui, né, debaixo desse sol arrasador, que é a nossa Teresina, que é o nosso Piauí. Sou muito feliz aqui. Tem pessoas que falam assim, quem vai para outros estados não quer mais voltar para Teresina, então eu não quero ir. Eu amo meu estado, que é um estado acolhedor, né, de muitas riquezas. Eu já trabalhei nessa grande Teresina, né, em várias regiões aqui do nosso estado, e como é grandioso e acolhedor o nosso estado, né? Então, assim, quem é essa mulher piauiense? Na verdade, a mulher ela tem essa característica muito forte, né? Ela é muito acolhedora, ela é muito amiga, e isso é passado de geração para geração. Geralmente nós somos o que somos ensinadas, e geralmente a gente é ensinada por quem? Pela mulher. E a mulher piauiense, ela também não deixa de ter essa característica, né, de ser acolhedora. Então, nós temos aí uma estatística de mais de 1,1 milhões, né, de mulheres piauienses. Gente, é muita mulher, sabe? É por isso que a mulher, ela tem crescido, e ela também tem se interessado pelas áreas, né, não só de beleza, não só de ser empresária, mas de política, de políticas públicas, né, porque somos muitos, o eleitorado é grande, a mulher, ela não vou dizer que ela vai dominar, né, mas ela faz parte de muita região, e Piauí não está fora desse contexto, né? Então, é muita mulher, muitas mulheres aguerridas, mulheres que são fortes, e mulheres que querem sempre dar um passo a mais, né? Sempre um passo à frente, né? Então, assim, é mais de 50% da população do estado, né, que são mulheres. Então, a gente também realmente, como a Diana até falou na primeira aula, né? A gente tem muita política pública aqui no nosso estado, graças a Deus, né? A gente tem uma secretaria só de mulher, a gente tem um carro pintado de lilás, que é para caracterizar aqui, se você vê esse carro passando, é porque é um atendimento para uma mulher, seja de qual espécie seja, né? Então, em muitas cidades, não só nas cidades, né, mas as mulheres, a mulher ela tem esse pilar, né, de sustentar emocionalmente familiares. E o que é esse sustentar emocionalmente? Muitas vezes, são estruturas que você adquire, né? Por exemplo, você não está bem, mas teu filho não sabe. Então, você vai ser a estrutura emocional dele, para que ele siga a vida mais leve. Então, você está sustentando, muitas vezes, não estando bem, não é verdade? E a mulher, ela tem essa característica forte, como eu iniciei, né, como acolhedora, uma mulher que realmente, ela é como se nós estivéssemos sempre preparadas para algo que a gente não está tão bem, mas a gente consegue. É ou não é? Comenta aí
Comenta aí no chat se é verdade ou não. E você também tem sustentado emocionalmente, além da sua vida, a sua família. Ah, Alzira, mas eu... Pura verdade, né, Cíntia? Ah, Alzira, mas eu ainda não tenho família, mas você se sustenta. E é muita coisa, né? Então, a mulher, ela tem essa característica forte, né, de ser essa estrutura emocional. Você pode observar aqui nas imagens, que é bem importante, uma mulher já mais madura, né, em frente ao sol. É muito linda essa imagem, sabe? Ela me remete uma mulher que veio além, né? Aí na outra você vê uma mulher sorrindo na lida do dia, ou então no trabalho em frente ao computador. Olha o que eu falei aí, da mãe com seu filho, né? Muitas vezes é essa a realidade que a gente se depara. A mulher ali trabalhando, muito feliz, né? E a gente tem realmente essa característica de ser estruturalmente forte. Auxilia todos os dias? Não, mas na maioria do tempo, a mulher, ela realmente é esse suporte. E é muito interessante, e graças a Deus que somos assim também, né? Coisa linda, gratidão, doutora. Ela vai voltar de novo, gente, já já, com mais informações sobre esta mulher. E ontem a gente compartilhou com vocês uma dinâmica onde muitos já estão respondendo, inclusive já já a doutora Alzira vai voltar para comentar exatamente sobre essa pauta, o quanto das respostas elas já estão nos mostrando que nós vamos atuar de imediato. Né, doutora? E o que, de fato, tem roubado a paz das mulheres, né? No slide 3, a gente lembra esse momento e foi muito forte esse retrato emocional. Ah, é do passarinho. Passa para mim do passarinho, já já jogo. Passa esse slide, já já a gente fala. Quem é a mulher piauiense? O que tem roubado a paz? Passa mais um, por favor. Isso. Ai, tem roubado a nossa paz. E o retrato emocional é o que mais aparece. Gente, e esses dados de 32% de sobrecarga emocional, eles são dados reais, tá bom? A gente pesquisou exatamente para entender quais são as dores da mulher piauiense. Você vê aí que 28% já traz muito forte sobre a ansiedade, né, que é uma preocupação constante com o futuro e com a família. A mulher piauiense, ela sempre está pensando no amanhã, sim. Ela é uma mulher indesistível. E a saúde, 16% aparece também para a gente, não somente nas nossas respostas que vocês já estão trazendo, mas também dentro de dados de secretarias governamentais e federais que abraçam exatamente para poder desenvolver projetos com políticas públicas para trazer amenizar, né, essas dores. Solidão aparece 13% e espiritualidade aparece em 11%. Então, nossa mulher piauiense, do que a gente apresentou, ela é forte, ela é indesistível, ela é muitas vezes até indomável, né, porque o forte calor, ela representa muito, sabe, essa nossa dinâmica de viver. A mulher piauiense, ela quase que não tem tempo para tirar o cochilo da tarde. Né? Aqui tem, de graças a Deus, porque você consegue tirar o cochilo da tarde, mas a maioria das vezes ela sai bem cedo, os filhos, ela deixa na escola, ou então uma amiga está deixando, ou então a vizinha está deixando, ela deixa rapidamente ali na creche, e quando ela volta para casa, os filhos já estão em casa e praticamente dormindo. Porque ela também tem esse pilar, muitas delas, de sustentar a casa também. E nós vamos ver também isso dentro de muitos dados. Isso me mostra força, graças a Deus. Mas também, para a Rede Rosa, já mostra algo que nós precisamos urgente para abraçar e acolher. Porque uma mulher forte, muitas vezes, ela carrega dores, e você percebe que só mudam os nomes, mas quase todas carregam muito cansaço. E esse cansaço, ele afeta diretamente na saúde mental, e já vai somatizando, né, psicossomando na saúde física e emocional, e inclusive toda essa demanda já tem também uma dor que é um outro pilar por causa do financeiro. Nós vamos ver também dados, não nesta aula, mas a gente vai mostrar para você a quantidade de mulheres que são menos favorecidas financeiramente na cidade de Teresina, que é a capital, e para Piauí. E você vai ver ali dentro dessa Rede Rosa que você faz parte de uma porção extremamente pequena em relação à grandeza que é a população do estado do Piauí. E as nossas regalias, por exemplo, agora, uma aula online. Você está assistindo, o Wi-Fi é seu, talvez seja de uma vizinha, ou você colocou os dados aí no celular. Graças a Deus, por isso, você pode participar de um momento remoto como esse e adquirir conhecimento como a gente está trazendo. Né? Mas a maioria da população, do que a gente viu ali no slide que a doutora Alzira apresentou, nós somos mais de 50% de mulheres. Então, mais desses 50, aproximadamente, somente uns 10 a 15% têm acesso à internet individual e pessoal, como a gente está tendo agora. Então, já vai pensando como é que é a mente dessa mulher no dia a dia, né? A quantidade de guerras e lutas que nós já vamos tocar com muito amor e responsabilidade. Eu pedi para ela passar o slide, mas eu quero contar aqui para vocês. Passa lá do passarinho, Alzira. E quando eu penso em Rede Casa Rosa, e olhando para todas as dores que a mulher piauiense ela enfrenta, eu percebo, meu Deus, eu me sinto um passarinho tentando apagar o incêndio de uma floresta inteira. E muitos animais rindo de mim. O sentimento que eu tenho é esse, né? Mas eu não sei se você conhece essa história, o passarinho, ele traz uma resposta tão humana, né? Havia um incêndio na floresta, vamos ler o slide, ó. Todos fugiam com medo, menos o passarinho rosa. Eu botei rosa, né? Porque somos nós. Ele não tinha força, não era grande, não tinha, mas tinha propósito. Ele ia e voltava, até que parecia impossível, começou a mudar. E perguntaram para ele, por que você está fazendo isso? Né? Eu preciso fazer a minha parte. E esse ir e vir é o propósito da vida, né? Deixe ser.
E eu quero muito que você se veja. Por mais que o incêndio seja grande diante dos nossos olhos, porque a gente vai ver ainda mais dados aqui alarmantes para vocês hoje, porque nós estamos falando de feridas reais, de mulheres reais hoje. Mas nós estamos falando também de curadas para curar. E você vai perceber que uma boa parte da sociedade é curada em alguma porção. E você, sim, já pode ser parte desta arrevoada que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, se juntar mais, unir mais passarinho como essa aí que está fazendo o seu trabalho. E nós cremos que nós vamos ter um grande resultado extraordinário. Vai dizendo amém aí. E no slide 4, a mulher que sustenta tudo. Quero convidar mais uma vez a doutora Alzira. A mulher que sustenta tudo, ela até comentou do slide dessa mulher que trabalha colocando esse filho do lado, e é muito a nossa realidade. Não somente Piauí, né, mas abrange bastante o Nordeste, principalmente depois da pandemia. É contigo, doutora. Eu vou voltar só um pouquinho o seu slide, Diana, que eu achei tão interessante, tudo que está aqui. Se vocês analisarem bem como é que está essa imagem, você vê que tem animais que possivelmente poderiam fazer esse trabalho, mas foi designado, nesse contexto, né, a minha leitura, mas foi designado para esse passarinho, que visivelmente a gente sabe que ele não teria como sustentar um vaso dessa forma, e muitas vezes as mulheres pensam dessa forma, eu não consigo, mas na verdade consegue. E nesse slide tem uma frase que eu quero ler para vocês, que eu achei muito bonita, que ela contempla toda essa imagem, você vê esses animais olhando e não fazendo nada, que poderiam fazer, você vê uma floresta em chamas, que são as pessoas, são as mulheres, né, e nós vamos nos deparar, e você está trazendo o quê? Alívio, né, com a água. Então, aqui diz aqui, né, no textinho aqui tem um coração, não sei se vocês conseguem ler, né, mas aqui diz que pequenas atitudes, quando guiadas pelo amor, têm o poder de transformar o que parece perdido. Então, quantas vezes vocês, mulheres, guiadas pelo amor, amor pelo próximo, amor pela sua família, amor por alguém, vê aquela situação, mas tu sabe conduzir com sabedoria, porque tu tá guiada pelo princípio que é muito bom e que sustenta, que é o amor, né? Que ela vai transformar, e é isso que nós somos mulheres agentes de transformações, né? E essa imagem, ela é muito bonita, ela é muito interessante. Né? Oi? E voltando aqui para o que é proposto, né, para a gente passar aqui para vocês, né? Essa mulher que a Diana também falou sobre essas estatísticas do emocional, da ansiedade, espiritualidade, solidão, ainda tem essa mulher que passa por toda essas circunstâncias, não dá para ver o slide pelo menos para mim, não. Ah, que pena. Mas eu fiz uma ilustração, acho que deu para entender, Liana. Qualquer coisa fala comigo depois do privado, tá? Então, a mulher que sustenta tudo, né, ela passa por todas essas circunstâncias, né? Depois que houve a situação da mulher ir para o mercado de trabalho, ela duplicou o trabalho, não foi? Ela trabalha dentro, ela trabalha fora, e ela ainda tem ela para ela se guiar. Então, triplicou, né? E ela sustenta de forma emocional. Araci quer falar, só um instante. E ela sustenta, escreve no chat, tá bom? E ela sustenta, né? O que ela sustenta? A sua saúde, o seu trabalho, a área espiritual, a sua família, a amizade. E essa mulher que sustenta tudo, ela tá ali em todos os âmbitos, né? No comércio, na alimentação, na beleza, na educação, nos serviços. Então, a mulher, além de ter isso tudo, ela tem uma parte que a gente não tem como esquecer, a nossa autoestima, né? E ela também ainda precisa estar com esses pilares em dias, a saúde física, a mental. Então, a mulher piauiense, né, que está aqui nessa lida, que está aqui no dia a dia, olha essa imagem, essas imagens estão tão assim, interessantes, né, para a gente explicar. Olha o que eu estou vendo aqui nessa imagem, para quem não está conseguindo ver. Eu vou detalhar a imagem para você. É uma mãe, sempre com um sorriso no rosto, né, com o seu filho, ensinando uma tarefa. E o que é que está ao redor dela? Em frente a ela tem um computador, ou seja, ela está ensinando e ela está trabalhando. E ela está com o celular, do lado do caderno do filho, e uma Bíblia aberta. Olha o tanto de atividade que ela está fazendo aí nessa pequena tarde ou pequena manhã, né? Então, a mulher, ela tem esse poder de ser um povo, né? Várias mãos ali, fazendo algo acontecer, né? Então, como a gente já falou em slides passados, como a gente tem 50% de mulheres aqui no estado, somos nós que movimentamos a economia, né? E nós que construímos o futuro. E olha que interessante, algum tempo atrás não era assim. Mulher não podia trabalhar e nem votar. E é por isso que eu disse, né? Depois que aconteceu literalmente essa revolução, houve essa explosão, né? Das mulheres trabalhando. E ao mesmo tempo que ela trabalha, ela quer a maternidade, né? Então, por isso que vai acumulando, né? Mais situações para ela. Então, a mulher piauiense aprendeu cedo. Mesmo cansada, ela continua. Esse é um slogan muito interessante, né? Então, assim, tá aqui também frases que eu não posso deixar de citar para vocês, né? Essa mulher que a gente está falando, que somos nós, ela cuida, trabalha e empreende e acredita nela. Por isso que ela, mesmo cansada, continua. Ela sustenta com amor, que foi o que eu falei anteriormente. Ela transforma com propósito. É crucial essa frase. Se vocês quiserem anotar, é muito, muito interessante. Ela transforma com propósito. Tudo com propósito, o retorno é bem mais interessante, né? E a Casa Rosa, ela existe para caminhar com ela. Né? A tua experiência, o que você vive, o que você tem vivido, o que tem te sustentado,
mesmo cansado, você continua, né? Isso também te fortalece, isso também te amadurece. Então, é muito interessante a gente perceber, saber que nós somos esse sustento, mas que a gente também é ser humano, a gente também cansa, né? Que a gente também, óbvio, né? Tem que saber as nossas causas, os nossos limites, né? Essa imagem aí que retrata a mãe e o filho é muito atual, comenta aí. Ah, legal, Regiane, eu vou ler o que você falou, muito interessante, né? Eu me senti representada nessa imagem, nossa, que legal. Como mãe atípica, eu me senti representada nessa imagem, realmente. Mãe atípica, o trabalho é um pouco mais dobrado, né? A depender um pouco da idade, mas a gente sabe que a mãe atípica, a estrutura dela é um fenômeno, né? É extraordinário, porque são muitos estímulos que se tem, né, para criar um filho atípico. Obrigada, Regiane, por você compartilhar com a gente, né, o seu momento, né, porque realmente é importante. Então, é essa mulher que está aqui nessa live hoje, essa mulher que sustenta tudo, dá conta de tudo, mas óbvio que se cansa. E ela precisa de amparar, físico, emocional e espiritual. É muito importante. Show. Gente, e diante de tudo que vocês estão vendo aí, a mulher piauiense, ela ganhou um local, um endereço. Todo recomeço tem um endereço, né? É a nossa frase máxima, né? A primeira é: o que uma mulher precisa para ter paz? A Rede Casa Rosa tem. O segundo é: todo recomeço tem um endereço. Inclusive, nós vamos trabalhar muito forte essa frase nos outdoor da cidade. Nós estamos aí nos movimentando para fazer um movimento de aproximadamente 100 outdoor, em nome de Jesus. 100. Acho que eu vou fazer 101 para ficar a benção completa. E vai também para todas as cidades do Piauí. Todo recomeço tem um endereço bem grande, uma tarja pink bem grande com a logo da nossa casa. E eu creio que isso chegou para ser a nossa bandeira. E a Casa Rosa, ela não nasceu para julgar, que é o nosso slide 6 agora. A Casa Rosa, ela não nasceu para competir, ela não nasceu para apontar dedos, ela não nasceu para dizer quem é mais forte. Inclusive, a aula de ontem foi caldo grosso, hein? A gente comeu a carne, roeu o osso, foi até o tutano. Ontem nós já deixamos algo muito alinhado em relação às mulheres fortes que tem aqui dentro na liderança, né? O local mais saudável, o local mais atmosfera e ambiência mais cheia de paz é dentro da Casa Rosa. E não somente pelas estruturas, mas pelas mulheres que estão dentro. E a gente não nasceu para dizer quem é mais forte. A Casa Rosa nasceu exatamente para acolher. É isso que nós vamos fazer, acolher, ouvir, essa escuta ativa, sabe? Com atenção, com amor, direcionar, fortalecer, caminhar juntas. Talvez muitas mulheres nunca tiveram um ambiente seguro para simplesmente existir sem pressão. E aqui ninguém precisa fingir força o tempo inteiro. E é isso que a gente quer transmitir para essa mulher tão forte, piauiense. A mulher piauiense é tão forte, isso está falando muito de você, está falando de mim, está falando das mulheres que nós vamos alcançar. Porque olha só quem é você. Eu e você somos liderança Rede Casa Rosa. E nós vamos abraçar as nossas filhas. E quem são as filhas da liderança? São as mulheres improváveis, são as beneficiárias. E aqui ninguém precisa fingir força o tempo inteiro, nem na liderança e muito menos nas que vão chegar. Porque elas já vêm pedindo socorro mesmo, de fato, né? E nós não somos uma rede de mulheres perfeitas. Né? Eu quero muito que a gente faça essa transmissão o tempo todo, porque dentro da liderança nós nos amamos, cuidamos uma da outra, nos protegemos, celebramos, sorrimos, choramos juntas. E nós já vamos viver este social na liderança saudável, e aí a gente transmite e derrama com naturalidade para as nossas filhas, para toda a cidade. Né? Somos uma rede de mulheres disponíveis, mulheres que entenderam. Às vezes o milagre começa, gente, numa conversa, um abraço, um café, uma escuta. Como a gente faz um projeto social que traga um bom resultado, bem significativo para aquelas mulheres que estão precisando de cuidado mental? Escuta ativa e escuta qualificada. Aqui, como a nossa amiga Regiane compartilhou agora há pouco, olha o que a doutora Alzira fez, né? Leu o comentário, fez ela participar do momento e ali validando a sua luta diária, né? Ela se identificou na imagem, é sobre isso. Você não tem noção do quanto que isso já trouxe uma força grande para a Regiane, né? Regiane, você está aí ainda, comenta aí o quanto que foi importante para você, a doutora Alzira, perceber os seus comentários e deixar fazer valer a pena. Tudo isso, gente, é Rede Casa Rosa gerando esse milagre, sabe? A gente nasce para isso. É verdade, com licença, pastora Diana. Eu me senti tão representada nessa imagem que agora eu tô aqui para não perder o nosso encontro. Eu tive que trazer um dos meus príncipes. Para quem não conhece, eu tenho 2 filhos atípicos. Esse é o Rafael. Fala oi pra tia, Rafael. E é uma luta diária. Eu tenho 2 filhos atípicos, são 2 bênçãos. E assim, Deus ele me deu um aprendizado tão grande. É como você fala, Deus ele usa uma dor para uma mulher que foi curada, curar outras mulheres. E hoje eu sou advogada, eu trabalho nessa área, principalmente no direito das crianças com autismo, porque eu vivi essa dor. Então eu tenho propriedade para ajudar uma mãe atípica, para aconselhar, porque eu sei a dor dela, eu sinto a dor que ela sente, porque eu tenho também a minha dor.
E meus filhos são bênçãos de Deus, minhas heranças. E eu tô aqui com eles no Cidadania, para não perder o nosso encontro com as mulheres. Eu trouxe eles para passear, para eles se regularem. O outro tá ali com o pai, eu tô aqui com esse, para ele ficar calminho, tranquilo e eu não perder a live da Casa Rosa. Porque eu sei que eu sou uma mulher curada. Eu demorei a aceitar o diagnóstico do meu filho. Eu perguntei para Deus, por que eu? Porque o Senhor me escolheu para ser mãe atípica. Eu não tenho estrutura, meu Deus. E Deus, em um momento da minha vida, ele disse, eu te escolhi porque você é escolhida. E eu sei que você tem capacidade. E porque você vai usar os seus dons e talentos para curar outras mulheres naquela ferida que você sente, naquela dor. Porque quando você sente aquela dor, você tem mais propriedade para tratar uma mulher que sentiu a sua dor. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu canto no Ministério do Louvor da minha igreja, sou líder de casais, eu e meu esposo. A gente tem um trabalho missionário muito grande na obra. E eu creio que meus filhos são propósito de Deus, são bênçãos. E eu estou aqui com eles para não perder o encontro com a Casa Rosa, trabalhando, focando no melhor que Deus tem para mim, porque eu sei que eu vou curar muitas mulheres através do meu testemunho. E estou aqui. Estou com a criança do meu lado, aquela imagem me representou muito. Eu trabalho com a criança, às vezes do meu lado, eu estou aqui regulando ele e aprendendo mais de Deus com vocês. E quero muito que vocês me ajudem e acredito que eu também vou ajudar muitas mulheres. Uau, Regiane, gratidão. Você não tem noção do quanto que nossa live estava nota 8, foi para 12, por causa da sua contribuição. Muito Amém. obrigada, muito obrigada. E aqui vocês têm total liberdade, queridas, assim como Regiane veio compartilhando, e o quanto que foi acrescido, né? Muito obrigada, Regiane, muito obrigada. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus filhos, tudo aquilo que você vier a fazer. Chegou o tempo, filha, para um tempo como este. Para um tempo como este, eu creio, sabe? Eu creio, assim como você estava outros dias orando, perguntando a Deus, Senhor, quando vai começar o meu chamado de uma forma mais expressiva? Quando é que nós vamos começar a colocar aqueles sonhos, aqueles projetos para fora? Porque eu sei em Deus que você tem muitos desejos. E chegou, a Casa Rosa é este lugar para você e para mais mulheres que se identificam com você. Não somente para mães atípicas com essa grande experiência que você está tendo agora, vida real, sabe? Vida real, sentindo na pele essa emoção financeira, espiritual, física, mental. Não somente essa, mas mais mulheres como você também já podem se sentir representadas. A Rede Casa Rosa tem um nome, e esse nome é o seu. Esse nome é o meu, é o nome da Alzira, é o nome da Regiane, é o nome da Rose, é o nome da Wanda, é o nome da Kátia, é o nome de todas aquelas que já estão representando a Rede Casa Rosa e ainda vai chegar. Gratidão, gratidão, meu Deus do céu. Olha essa aí. Obrigada. Doutora Alzira, você já vai passando para a cura não é perfeição. Ah, não é comigo, né? A cura não é perfeição. Tá comigo. Gente, olha, brevemente aqui compartilhar para vocês. A cura não é perfeição. Quando a cura chega para a minha vida, em uma determinada área, como chegou para a Regiane agora, ela não está 100% pronta. Isso não quer dizer que agora ela é perfeita para este trabalho. Perfeita ela era desde quando ela desejou, ferida, sangrando ainda por causa do início no diagnóstico. Porque não é só o filho que é atípico, é a família que é atípica também. Então, por exemplo, eu vivi um diagnóstico também de uma doença autoimune que não tem cura, e quando eu comecei a viver esse trajeto todo de corre, de descobrir o que era de fato, eu cega, sem andar, foi uma situação muito delicada na minha vida, e até eu viver de fato essa cura extraordinária fisicamente, eu precisei dizer um sim para Deus, sem enxergar, sem andar. Eu disse, Deus, me deixa voltar para minha casa, me deixa voltar para minha família, me deixa voltar para a igreja, para a sociedade, para as minhas mulheres. Abre os meus olhos de novo, porque eu entendo, eu realinho a minha rota. Se eu tiver caminhado para algum caminho mal, guia-me pelos caminhos eternos, sonda-me, ó Deus, e me conhece, Senhor. Tu sabe meu deitar, o meu andar. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já sabe qual é, Senhor. E quando eu vivi a cura, hoje eu enxergo, eu ando, vocês me vê correndo, vê na academia. Isso não quer dizer que eu sou perfeita. Isso não quer dizer que Regiane é perfeita. Isso não quer dizer que a área que você viveu uma grande revolução e maturidade não quer dizer perfeição. Mas você, como muitas mulheres, como Regiane, como eu, você está pronta para transformar. Para transformar. Porque você é um ser em transformação. E uma etapa na sua história, Mulher Liderança Rede Casa Rosa, já foi vencida. É como fase do jogo, você já passou de fase, literalmente. E quando eu olho para trás, você olha para trás, você há 10 anos atrás, você era essa mulher madura. Você tinha essa envergadura emocional, física, espiritual, para abraçar esse projeto na liderança. Talvez você e eu, nós deveríamos estar era nas filhas, nas beneficiadas. Mas olha só, gente, esses 10 dias está validando, levantando, posicionando e reestruturando quem é a mulher liderança Rede Casa Rosa. Porque nosso propósito aqui é dizer qual é o nosso DNA. E há 10 anos atrás eu era um vaso quebrado, mas me achando a forte e poderosa. Por quê? Porque juventude, gente. A força da juventude, os hormônios de uma mocidade, né? Bom mesmo é Deus, que ele ama pegar os jovens na mocidade, mas é por causa dessa valentia que a gente tem aí de energia,
Mas nada como um dia após o outro, mês após o outro, ano após o outro, a vida vai nos ensinando. E aí, Deus faz assim, ó, eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. E aí você vai escolhendo as boas decisões, as boas amizades, escolhe não mais comprar guerras que não são necessárias. Nós vamos tendo maturidade. E hoje, de fato, eu me vejo nessa mulher, sabe? Eu não sou mais a mesma, com 43 anos, mas aqui eu tô falando de mim, eu me vejo nesse vaso, nesse mosaico, todo quebrado, que inclusive é uma técnica japonesa de restauração de vaso, gente, em que eles usam uma cola com ouro. Que lindo que fica. Eu esqueci o nome agora dessa técnica, mas a gente, quem sabe a gente faz ela, né, doutora Alzira? Lá no nosso lindo demais. Eu me vejo, sabe? E Deus transforma o que parecia quebrado em propósito. Talvez você ainda tenha feridas, mas elas já não sangram como antes. E isso é cura. E aí eu até preparei uma frase para dizer para você, eu fiquei pensando, para passar já para o slide 7, aliás, para o slide 8, para a doutora Alzira. Olha só, você talvez não esteja mais sangrando mulher liderança. E é exatamente o ponto que eu quero que você entenda. Se você não está mais sangrando por causa daquela ferida que te paralisava tanto, você é a liderança Rede Casa Rosa. Talvez você só precise, de vez em quando, dar uma parada para poder trocar as suas... como é que é o nome? As suas... Meu Jesus! Curativos. Talvez você só precise dar uma parada para trocar seus curativos. E a gente vai parar, vai te ajudar, vai trocar o curativo, vai enrolar novamente as faixas e a gente vai pegar na sua mão e vamos caminhar junto, porque ninguém fica para trás, tá bom? Na liderança Rede Casa Rosa, a gente já sabe, você é uma mulher curada, mas não é perfeita, tá bom? Então tá tudo certo, ninguém vai fingir força. Não é isso, doutora Alzira? Sim, sim. Eu quero só registrar aqui um momento, né, que a Diana, ela falou quando ela teve os problemas dela há 4 anos, né, acho que 4 anos atrás, né, onde ela perdeu a visão, né, e eu também aconteceu algo parecido comigo, né, falar aqui para vocês essa situação. E eu, quando aconteceu isso, né, já eu lembro aqui da Maria, né, quando aconteceu isso, eu corri para a Diana, como a Regiane disse, né, ela tem propriedade naquilo, né, e a Diana muito calma, muito serena, orou, fez algumas perguntas para mim, cabais mesmo, né, orou comigo e aquilo ali me tranquilizou. Ou seja, algo que ela passou, venceu, e ainda estava vencendo, né, ela transmitiu algo para mim, porque ela também já estava curada, para eu me curar, né, e tantas outras vezes também, né, não só isso, mas tantas outras vezes que já pedi socorro para a Diana, para outras mulheres, né, e é sempre esse viés, porque quando você é curada, quando você está sendo restaurada, aquilo te enche. Quando chegar uma pessoa para você com aquela mesma problemática ou não, tu vai estar cheio, então tu vai esvaziar com essa pessoa, né, lançando o melhor. Deixa eu só ler aqui que a Maria Wanda falou, Deus nos permitiu grande experiência de vida para que o nosso... Olha, é tudo isso, né? Arrasou a Maria Wanda aqui, para que alcance, né, e falar de outras mulheres que muitas vezes ficam com o grito preso na garganta por achar que é só elas que apenas não têm força para gritar e expor o que parou. Exatamente. Né? A gente passa por circunstâncias, como a Diana falou, né? Diana de 20 anos atrás não é a mesma de 43, e glória a Deus, nem eu, nem você, porque a vida é feita de ciclos, de começo, de recomeço e voltando, né, para a gente mudar. E a mulher, ela é de fases, né, da TPM, da raiva, da chateação, depois da paz, da calma, do perdão, né? Então, nós somos essas mulheres, né, cheias de ciclos, mas cheias de aprendizado e para dar o melhor. E o que a gente quer deixar nessa noite para vocês é essa frase que me impactou muito, sabe? Eu gostei muito quando eu li essa frase, né, que tem nesse slide, que nem toda mulher foi chamada para o palco. O que é que eu entendo sobre palco? É visibilidade, é notoriedade, é você ser vista e ter aquele glamour, né? Você, olha, ela está fazendo, olha que legal. Muitas vezes, por exemplo, hoje a gente conheceu a história da Regiane, ou seja, ela tem o palco dela no silêncio, ninguém sabia, né? O palco dela é esse aí, né? No sentido de ela estar ajudando, dela estar fazendo algo, que muitas vezes ninguém sabe o que ela está fazendo, mas é grandioso, é glorioso. Só que as pessoas, quando elas falam de palco, é visibilidade para todo mundo, né? E muitas vezes a gente tem os nossos palcos no silêncio, né? E a outra frase que tem é, mas, porém, contudo, todas podem transformar ambientes. Tudo bem, você não vai ter um chamado literalmente para esse palco que eu estou falando, né? Esse palco da visibilidade, para que todos vejam os teus feitos, né? Mas você pode ser a mulher que transforma ambientes. Com aquele segundo slide daquele passarinho rosa com aquele vaso maior do que ele. Porque o que a gente tem dentro da gente é muito maior, né? É o poder de Deus, são as nossas experiências, o que a gente quer transformar. Então, assim, é nas nossas contribuições que a gente pensa que, isso aqui é tão pequeno. Esse abraço que eu dei, acho que é o que tem aqui, né? Mas esse abraço aqui, será? É assim, nesse café que eu estou servindo, nessa roupa que eu estou dobrando, nessa conversa que eu estou tendo, sabe? Tudo isso que você pensa é pequeno, não é. Todo gesto com intenção, que é o que eu li, né, com propósito, ele tem resultado, sabe? O abraçar, ele é um gesto de consolo, de acolher, de eu estou aqui, né? A conversa nossa, você está ali escutando aquela mulher, né, com atenção, sem julgar, que foi o que a Diana falou, isso tem uma total proporção na vida daquela pessoa, né? Servir um café é de atenção, é de carinho, dobrar uma roupa, que é geralmente isso que as mulheres fazem com seus filhos, com a sua casa, e é isso que faz ela tão grande, tão grandiosa, em todos os momentos da sua vida, sabe? Então eu quero que vocês gravem, façam um print aí, dessa imagem,
né? Nem toda mulher foi chamada para o palco, mas todas podem transformar ambientes. É esse o nosso viés, Casa Rosa. Né? A gente é um agente de transformação, anota aí. Somos mulheres, agente de transformação. O que parece pequeno aos olhos do mundo, pode ser gigante no reino de Deus, aqui na Terra, porque é isso que nós fazemos todos os dias, a gente nem se percebe, né? É muito, ó, eu vou ler porque eu acho muito bonita essas frases aqui que tem no rodapé aqui do slide, e eu queria que vocês escutassem com atenção, né? Cada ato de amor deixa marcas, e marcas positivas, né? Óbvio, marcas boas. Onde há mulheres que servem a vida, gente, isso aqui é lindo, realmente. Né? O ato de servir, né, é muito importante. Transformar ambientes começa no invisível. Foi isso que eu falei, né? Por exemplo, o caso aqui da Regiane, como de tantas outras mulheres. É no invisível, ela está transformando ali, é o invisível que eu digo assim, que não está no palco. Ou seja, quem é que sabe da vida da Regiane? Que sabe que ela está fazendo transformação na vida dela o tempo todo, assim como todas vocês? Só a gente, né? Então, é justamente isso, é transformar ambientes, né, que começa ali no invisível, que ninguém está vendo, mas está transformando. E você faz parte, vocês, todos que estão aqui, desde 9 horas, que a gente já vai estar 10, mas está tão boa a conversa, né? Que vocês estão fazendo parte de algo maior, muito grande. Essa, eu posso falar, né, Diana? Porque eu amei essa imagem. Eu achei essa imagem tão linda, tão impactante. Gente, bora lá. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu sou muito de interpretar as imagens, né? Eu gosto, enfim. Eu vejo. Meninas, vão fazendo print, tá? Para postar nas redes sociais e marcar a Rede Casa Rosa. Olha que essa aula hoje, todas são maravilhosas, né? Mas está sendo uma melhor que a outra. E essa ideia, né? De todas as andorinhas, né? Essa revoada maravilhosa, né? Para quem chegou agora, a gente mostrou um slide lá na frente, só um passarinho tentando apagar um incêndio. E agora, olha a quantidade de passarinhas cor-de-rosa, todas soprando água. Continua, doutora. Então, assim, o que é que eu vejo aqui nessa imagem? É uma cidade. De um lado está uma paz, do outro está o caos. É ou não é a nossa realidade? A gente olha para um lado, a gente só vê coisas ruins, notícias ruins. Por outro lado, a nossa vida, por exemplo, vai estar uma paz, né? Mas as andorinhas, elas não, os passarinhos, elas não estão no rumo onde tem a paz. Elas estão indo em direção onde precisa. E onde é que elas estão indo? Em direção ao caos, né? Então, a gente está vendo aqui 2 mundos, um pegando fogo com vontade, né? Que são as mulheres que possivelmente a gente vai nos deparar. Né? Então, você está vendo que ela está só com uma gota. Ela só está com uma gota. Olha o tamanho da gota, por imensidão. Então, a gente precisa de quê? De muitas passarinhas rosas, né? Para que a gente possa realmente contribuir, né? Para que todas tenham aí o seu alívio, a sua ajuda, né? E aqui, essa imagem é muito, muito interessante, nos representa, né? E aí eu vou ler essa frase para vocês, que também tem muito impacto, né? Quando cada uma faz a sua parte, olha que incrível, né? Quando cada uma faz a sua parte, o impossível começa a ceder a lugar e esperança. Preste atenção no que eu disse, é uma gota com imensidão de fogo. Olha como faz sentido o que está dizendo isso. O que parece impossível, se tiver muitas pessoas juntas, começa a ter esperança. O desespero some e a esperança surge. É isso que nós somos, além de ser agente de transformação, nós também vamos levar esperança para aquelas pessoas que estão precisando. Né? Então, o fogo pode até parecer maior do que a gente. Quantas vezes você já viu um problema que, meu Deus, como é que eu vou resolver essa situação? Quando? Quando que eu vou resolver essa situação? Né? Às vezes parece tão complexo. Eu vou deixar aqui também uma situação para vocês que é muito importante, sabe? Que eu até pontuei de forma para vocês mais recente, né? Muitas vezes, como eu falei, a gente não está tão bem, né? E você sabe que o melhor, às vezes, em muitas das circunstâncias, é mesmo você não estando bem, você ajudar o outro. Porque além de você estar beneficiando o outro, você também está, de certa forma, ali, não dando tanto tempo para aquele problema. E sem você perceber, você também está sendo ajudada. E aquele problema que às vezes era um grande, ele pode ficar um pouco pequeno mediante a um outro problema que você está ali tentando resolver. Eu recentemente passei por uma situação, né? Um problema de saúde. E eu pensei em não ir fazer uma palestra que eu ia fazer, né? Sobre as mães. E aí, automaticamente, eu voltei atrás e falei justamente isso que eu tô falando para vocês. Maior é o propósito. E dessa forma, eu parando, eu não tô resolvendo meu problema, né? E o melhor é eu levar o que eu preciso levar para as outras pessoas. E como eu fui abençoada quando eu fui lá fazer a palestra, isso foi bem recente, né? E o segredo realmente da vida é constância, não parar. É você acreditar, sabe, em você, no que você está fazendo. E nunca se cansar de fazer o bem. E eu vou terminar lendo essa frase, né? Que é muito interessante. Nós não somos espectadoras, somos respostas. Gente, isso é lindo. Se eu fosse vocês, eu printava essa imagem que ela tá top. Somos respostas, somos mudanças, somos Casa Rosa. Quando a gente estiver junto, a gente vai ler isso aqui em voz alta. A gente vai gravar um vídeo lindo, porque ela tá muito linda. E assim, eu agradeço a Diana pela abertura, por estar aqui falando com propósito para vocês. Ela tá perguntando se vai ficar no grupo, né? Vai, Diana, não sei, a Diana que diz, né? Ela quer saber, a Maria Wanda, se o slide vai ficar no grupo, para poder compartilhar com as outras coisas. É interessante, mas a gente pode ver. Vou ver com a Diana depois, tá bom? Realmente o slide está impecável, o slide está lindo, cheio de mensagens importantes, sabe? Frases de impacto, sabe? Quando você for postar algo, coloca essas frases de impacto, sabe? Essa aqui eu achei perfeita para a gente finalizar. Nós não somos espectadores, somos respostas, somos mudanças, somos Casa Rosa. Ela tá linda, perfeita. Prenda aí e marca a Rede Casa Rosa, marca a Diana. Agradeço de coração, né?
o compartilhamento aqui, um pouco da vida de vocês. É muito importante esse vínculo que a gente já está formando, que a gente está criando, isso é importante. Uma mulher não vai soltar a mão de outra mulher, a gente vai ficar aqui, ó, juntas, né, no mesmo propósito, na mesma união, para ser justamente isso, esperança e resposta para outras pessoas, tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, gratidão, 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 doutora Alzira, gratidão a todas. E é isso. Existem mulheres feridas, sim, mas elas decidiram continuar. Somos nós, né? Juntas, nós vamos mais longe, bem mais, né? E agora elas não caminham né? Elas não caminham mais sozinhas. E a Rede Casa Rosa será construída por mulheres reais, mulheres disponíveis, mulheres que transformam. A Casa Rosa é um lugar, é uma missão, é uma família, é um movimento e já começou. E olha só quem é que está fazendo parte, né? Se você abrir aí, quem são as pessoas que estão sempre frequentes aqui nas aulas, ao vivo, e muitas estão assistindo depois também. Nosso grupo está com mais de 200 mulheres, e graças a Deus, todas ativas, né? A gente teve que colocar a Nayana Alencar para poder também dar esse suporte até então agora, mas a gente vai levar mais suporte para vocês, hein? Porque muitas vão falar lá no PV, e nós estamos nessa missão. E vocês sabem que todo dia a gente tem a tarefa do dia. Alzira, bota lá, a tarefa do dia. Nós preparamos para vocês uma tarefa super fácil para você ser uma passarinha também cor-de-rosa na vida de muitas mulheres. E vai começar, eu vou até compartilhar com você. Eu até coloquei já no grupo, eu acho que eu botei, deixa eu ver, já está no grupo lá, Gotas Casa Rosa. Né? E como é que vai funcionar? Você vai preparar um grupo com 10 mulheres, somente 10, gente, até então, tá? Não passa para 12, fica com 10. Se você colocar 12, é porque você já sabe que alguma está correndo risco ali de sabonetar, fugir de você. E a gente não está aqui somente para passar teorias, nós vamos também já viver a obra social de fato. Muitos de vocês já entregaram a redação, eu fiquei impactada com a celeridade. Quando foi meia-noite, já tinha mulher enviando para mim. Meu Deus, olha aqui, a primeira que já enviou a redação. E detalhe, ela não fez por IA, ela já foi, realmente falou com 10 pessoas, as 10 pessoas respondeu ela preparou a redação e já entregou a tarefa. Então, tem a tarefa de ontem, que é, você envia para 10 mulheres, vida real, gente, tá bom? Não faz isso pelo chat, GPT, procura fazer de fato, vida real. O que rouba a sua paz? Ali tem todo o descritivo lá no grupo. A Nayana Alencar também está enviando para você algumas coisas no PV, mas procura no grupo, que eu não abri para mensagem, exatamente para ficar somente as minhas mensagens. Então, tudo que eu coloco lá, sim, é importante você ver, tá? E aí, a tarefa de hoje é, você vai fazer um grupo com 10 mulheres, e todos os dias, a partir de hoje, eu já vou até postar amanhã cedinho, vou colocar a Gota Casa Rosa. Todo dia vai ter uma gotinha de amor. E você vai levar para o seu grupo reflexão diária, saúde emocional, espiritualidade e fé, direitos da mulher, a gente vai falar muito sobre isso também, acolhimento, escuta, informações e dicas. E essa ideia é para que você já comece a viver o social na prática. Essas 10 mulheres têm que ser mulheres reais, tá? Pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser a vizinha, pode ser até algumas que te responderam lá sobre o que te rouba a paz, puxou conversa, né? Pois é. Então, você já vai praticando. O que a gente vai perceber com as mulheres que vão começar a printar esse grupo até 2 de junho, até a formatura. Você vai printar esse grupo na ativa. Ele tem que estar funcionando, nossas 10 mulheres. E ali nós já vamos entender quem são as primeiras lideranças que já vão entrar nas primeiras agendas de atividades dentro da Casa Rosa. Tá? Então, já estou aqui explicando para você como é que vai funcionar as primeiras oficinas, as primeiras mentorias, as primeiras palestras, os primeiros café, pequeno grupo, grande grupo, atendimento individual. É você, liderança, que já vai mandar a brasa chegar trabalhando. E isso já vai dizer muito para a gente como é que serão as primeiras agendas. Então, imagina só, aqui agora nós estamos com 40 pessoas na live, ao vivo, daqui a pouco vai assistir bem mais. E já pensou se 80 mulheres na ativa, até 2 de junho, envia para a gente essas atividades, levanta projeto, que a mulher é extremamente criativa, eu e você somos muito criativas. Diana, eu quero marcar um café com as minhas 10 meninas. Mas das 10 só vai 3, e você viu o quanto que é importante. E se das 10 for só uma, você viu o quanto que é importante. Né? Você vai servir o café e aquilo, ainda que seja simples, é social, começou forte, tá bom? E tudo isso pra gente já é Rede Casa Rosa. E uma pequena andorinha, assim, ela não faz verão, uma só não faz, mas todas nós juntas. Eu já estou imaginando a agenda de junho, como vai ser as primeiras atividades da Rede Casa Rosa. Quem vai me dizer é você. Quem vai me dizer o que é que você vai fazer, tá bom? A gente tem algumas mulheres aqui que gostam do crochê, que gostam da linha, assim, já vai trazer essas linhas para a gente poder fazer oficina, tá bom? E então tá aí, gente, a missão é cria o grupo, compartilha todos os dias a Gota Casa Rosa, Gotas de Amor, no grupo com elas, deixa o grupo delas aberto, essas mulheres, tá bom? E aí você vai enviar esse print das 10 mulheres. Fechou as 10 mulheres, tá batendo aquele papão, printa, aí manda ou para mim, ou manda para a doutora Alzira Carvalho, ou manda para a Nayana Alencar, tá bom? Que nós já vamos saber que você está nativa, e a gente já tem um outro time que está recebendo o nosso material, que já vai começar a organizar a agenda das oficinas Rede Casa Rosa. Combinado? Gostaram da ideia?
Então, liga o áudio aí, deixa eu ouvir vocês, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, obrigada pelo teu doce Espírito, pela tua mão poderosa que está sobre nós. Obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei que muito mais o Senhor fará. Está levantando mulheres fortes, mulheres com bons projetos, Pai, projetos expressivos, Pai, que vai impactar 1, 2, 3, 4, 10 mulheres, 50 mulheres, 100 mulheres, não importa a quantidade. Mas eu sei, meu Deus, que a filha, a mulher que nós vamos alcançar, aquela única mulher, é uma mulher de envergadura grande, como que uma grande árvore, um carvalho de justiça que faz uma boa sombra. E ela ali, Senhor Deus, curada, restaurada, vai sarar tantas outras. E essa é a missão da Rede Casa Rosa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. Pai, nos guarda, nos protege, nos dá sabedoria, guarda as tuas filhas, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, querida, eu quero deixar uma bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai blindando a sua casa, sua mente, sua saúde, vai blindando o seu casamento, os seus filhos, suas crianças. Meu Deus, o ir e vir da tua filha, Pai, ali nos transportes, nas ruas, meu Deus, de moto, de carro, de ônibus. Pai, em nome de Jesus, vai guardando, blinda as tuas meninas, para a glória do teu santo nome. Em Teresina, Picos, Parnaíba, Floriano, Miguel Alves, todas as cidades que já tem uma representante em Rede Casa Rosa no Piauí. Em nome de Jesus, guarda como a menina justa. Guarda como a tua passarinha, Senhor, coloca ela debaixo das tuas asas, esconderijo do secreto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido.